Olá, mundo! Eu sou o Lucas, desenvolvedor aqui da Firework, e hoje estamos aqui para mais um Manual do Dev, dessa vez com a mão na massa, certo? Então, bora pro vídeo. Eu vou começar aqui direto. Qual que é a proposta de hoje? Nós vamos rodar duas aplicações pelo Docker, usando o Cool, simultaneamente. Eu vou mostrar aqui primeiramente. Então, vamos para a tela do computador. Já estou no terminal Ubuntu aqui. O meu computador, eu rodo o Ubuntu. E, bom, eu criei aqui dentro da minha pasta Documents, eu criei uma pasta chamada Multiple Apps. Nela, eu tenho o App 1 e o App 2. Os dois já estão abertos aqui dentro do meu visual. E eu vou começar fazendo a configuração direita com vocês. No caso, como eu tenho aqui o App 1 e o App 2, eu vou criar o App 1 primeiro, certo? Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma index, né? Que nós vamos mostrar um PHP bem simples. Então eu vou criar aqui um PHP, coisa bem tranquila, né? Só pra gente ver como que vai funcionar isso na prática. Certo? Então tudo que eu fizer aqui eu também vou estar replicando para o app 2, certo? O que tiver mudança eu aviso vocês. Então bora lá, aqui a gente vai ter que criar uma index.php no app 2 e aqui app 2, certo? Perfeito. O que nós vamos precisar aqui agora? O Cool, a gente trabalha em cima do Docker, né? Então vamos precisar de um arquivo conhecido como Docker Compose.yml, certo? Nesse aqui, ele terão algumas configurações básicas para fazer com que o Cool rode o localhost e suporte toda essa aplicação. Bom, galera, aqui a gente já criou o básico do Docker Compose que nós precisamos para rodar, no caso aqui, o app 1, certo? Portanto, se eu já vim aqui no meu terminal e rodar um cool start, ele já está aqui o app 1. Se eu for no meu Chrome e procurar por localhost, eu tenho o welcome to app 1. Legal, beleza, eu vou deixar ele aqui rodando. Eu vou copiar esse mesmo código para a mesma coisa no app 2 para mostrar para vocês. Olha só, se eu der um cool start no app 2, consertei o nome aqui, o nome estava errado, escrevi errado, vamos rodar o cool start de novo. A gente tem aqui, ele criou uma network tudo bonitinho e ele forneceu um erro aqui, ó. Ele deu um erro de aplicação no app 2. Bind for, no caso a porta 80, deu algum erro. Que erro que é? A porta já está alocada. Ou seja, quando a gente tenta dar um cool start em duas aplicações simultâneas, o próprio cool, o próprio Docker não deixa que ele bate na mesma porta. Mesmo se a gente mudar a porta, vai bater no mesmo erro. Então, o que a gente teria que fazer, se fosse o caso? Eu vou dar um cool stop aqui porque ele começou a rodar algumas coisas. Vou remover tudo para limpar, não ficar nenhum tipo de lixo aqui. Se eu voltar no app 1, para eu poder fazer funcionar, eu teria que dar um cool stop nesse e dar um cool start no app 2, certo? Só que isso daí fica meio inviável, é complicado. Se você estiver trabalhando com duas ao mesmo tempo, você ficar toda hora trocando para dar start em um e start em outra, dá uma certa atrapalhada, né? Bom, esse problema pode ser resolvido de que forma? A gente pode adicionar um sistema de proxy reverso, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, como que a gente vai fazer toda essa parte, usando o Cool, Docker Compose e o Caddy, que pra gente aqui, como a gente usa o Cool, é muito mais fácil, é um arquivo só e não tem tanto trabalho assim, mas você pode usar o que você já está acostumado. Bom, o que acontece? Esse problema é o seguinte, por padrão, os containers do Docker ele usam uma mesma network ali compartilhada, ou seja, se eu estou rodando aqui a aplicação 1, o Docker Compose dela é o que está comandando, ou seja, a gente tem tudo local funcionando ali e se tiver uma aplicação externa a gente não consegue se comunicar, fica aquela bagunça e acontece o que eu falei, o app 1 já estava startado e o app 2 não conseguiu startar porque a porta já estava sendo usada. O que a gente pode fazer? O Cool Preset, ele é uma ferramenta, é um comando que a gente pode rodar no Cool, que ele já vem com alguns presets, algumas coisas já configuradas. Aqui eu estou fazendo na mão para mostrar para vocês. O que acontece? A gente tem duas coisas que podemos declarar. O Cool Local, que é o padrão, vamos dizer, que é o local mesmo. Então, igual eu comentei, a gente tem esse Docker Compose aqui, que ele é do local que a gente tem e todos os containers que tiver vão responder a ele, certo? Nada que estiver rodando fora para você conseguir entrar. Já o Cool Global, ele é ao contrário. Os próprios nomes já dizem, mas ele é global, ou seja, ele é fora do escopo que a gente está aqui. Então a gente consegue pegar uma outra aplicação que estiver rodando, colocar junto desse Cool Global e rodar as duas juntas, né, no caso, na mesma network.
E é exatamente isso que a gente vai fazer. Bom, primeira coisa, o que nós temos que fazer? Esse Docker Compose que nós estamos usando aqui da aplicação 1, nós vamos ter que dar uma alterada nele, né? Então, vou alterar aqui rapidinho e já volto. Bom, eu dei uma mudada aqui, nós podemos ver algumas coisas que a gente já bate o olho e já percebe. Nós temos esse Expose aqui pro 80, aqui antes era a porta, certo? Nós temos essa Networks aqui, temos o Cool Global, que nós avisamos aqui. Esses alias, eles são os identificadores dessa aplicação em si. No caso, a gente está chamando tudo de App 1, Application 1. Eu coloquei o nome do alias dela de App 1 também, certo? E aqui o Cool Global, e a gente coloca ele como externo, certo? O que eu fiz aqui no App 1, eu vou fazer exatamente a mesma coisa para o App 2, certo? Então, bora lá. Bom, eu mudei exatamente a mesma coisa, colocamos o mesmo expose aqui, só mudei o alias por causa da identificação dele, né? Eu não poderia colocar como App 1, no caso eu coloquei App 2, né? Então, nessa parte aqui do nosso Docker Compose, ele está correto. A gente vai precisar fazer uma pequena alteração, que agora nós vamos usar o CAD para fazer todo esse sistema de proxy reverse que a gente precisa. Bom, um parênteses aqui, eu criei dentro da minha pasta Documents, Multiple Apps. Se eu der um ls agora, tenho no caso o app 1 e o app 2, que é o que a gente está trabalhando até agora, mas eu criei uma pasta nova chamada Proxy. Essa Proxy, que eu já abri aqui no meu code, eu tenho um arquivo chamado CAD File, que é por causa do CAD, certo? Eu vou pegar todos os comandos que a gente tem que colocar nele, que na verdade são 3, coisas bem simples assim, para a gente já deixar configurado tudo corretamente, para a gente já rodar as múltiplas aplicações que nós queremos aqui, certo? Bom, galera, eu voltei. Eu já peguei o comando, são essas 3 coisas bem simplesinhas aqui que nós temos. Aqui ó, nós temos o Reverse Proxy pro App 1, pro App 2. Lembrando que aqui as fotos que a gente tem é o a.localhost para a aplicação 1 e o b.localhost para a aplicação 2, certo? Nosso CAD file, como ele vai rodar com o cool também, nós precisamos de um Docker em cima dele. Então, um Docker Compose aqui, YAML. Certo? Esse aqui também eu vou configurar. Voltei. Aqui no Docker Compose, ele é bem parecido com todos os outros Docker Compose que escrevemos até agora. Porém, aqui nós temos essa chave proxy, que ele faz toda a configuração com o CAD, a porta 8080, são as que a gente tem, e aqui a network, ele vai estar usando a network do Cool Global, novamente, igual eu tinha comentado, a gente criou algo global para poder rodar tudo ali dentro, e o próprio CAD, ele vai fazer o proxy para qual que a gente estiver acessando no momento, certo? Agora um ponto muito importante, antes da gente começar a dar o cool start em tudo e ver tudo funcionando. Eu estou usando o Ubuntu e aqui nós temos uma pasta no sistema operacional que chama etc. Hosts, que são os hosts do nosso sistema operacional inteiro aqui. No caso, eu preciso adicionar esses localhosts que eu criei, né? Como eu testei um pouco antes, eu adicionei também. Mas, vocês precisam dar esse comando aqui. Então a gente vai dar um echo dentro desse etc hosts, adicionando o localhost, tanto o domínio A quanto o domínio B, certo? Se eu adicionar aqui, eu vou ter que colocar, como é algo sudo, né? Eu preciso colocar minha senha. Bom, coloquei minha senha, eu errei a primeira vez, mas ele já me deu o aviso aqui de que, ó, 127A localhost quer dizer que deu tudo certo, ele já adicionou lá, certinho? Bom, no geral, é isso. É algo bem simples de fazer, uma pequena configuração ali só no Docker Compose de cada aplicação que a gente quer mexer e criar essa pasta de proxy. E agora a gente vai ver tudo rodando, certo? Dentro do proxy, a gente dá um cool start, deixa ele rodar, ele vai criar o proxy 1, deu down, ele já está funcionando. Se a gente rodar um cool status, ele vai dar um fetch aqui rapidinho e já vai mostrar pra gente que ele já está rodando tudo aqui, beleza? Agora, só por causa de nome, eu vou na aplicação 1, vou dar um cool start nela. Já está rodando também, a gente pode também verificar isso com o cool status. A gente já tem ela rodando em algum lugar aqui, ó, certinho. Já está mostrando que está rodando up 6 segundos atrás. Vamos aqui no app 2 agora e um cool start no app 2. Tá certo. Aqui você já pode ver que já deu bastante coisa diferente, né? Logo no começo, quando a gente tentou startar a aplicação 2 com a aplicação 1 rodando, ele já não deixou, ele deu erro. Só que aqui ele deu down. Se a gente for também no status verificando tudo corretamente, no fetch a gente já tem ele 16 segundos atrás que ele upou. Como que a gente vê isso? Eu vou aqui no meu Chrome, a gente tem o localhost normal, que vai dar problema agora. Porém, lembra aqueles nomes de domínio que a gente tinha o a.localhost e o b.localhost? O a.localhost era para a aplicação 1.
Se a gente for nela, aplicação 1. Se a gente for na parte B, ponto localhost, nós temos a aplicação 2. Então aqui a gente já tem quantas aplicações nós quisermos rodar. A gente só precisa adicionar isso naquele proxy, nesse arquivo aqui, que eu vou mostrar mais uma vez para vocês. Só ir adicionando conforme for a necessidade aqui. E para parar tudo? Bom, para parar tudo, a gente pode fazer o caminho reverso, né? No caso, como foi o último desse, eu vou dar um cool stop na aplicação 2. Ele já vai remover tudo tranquilo aqui para mim, já não vai estar mais funcionando. Se eu for na aplicação 1 e também der um stop nela, é para ela parar, ela não vai estar mais funcionando nem nada, não vai ter nada rodando. Se a gente for aqui no localhost, na parte B não está rodando, né? Ele não encontrou porque realmente o pool está desativado para ele, tanto na aplicação como na 2. E na proxy, a gente vem dar um pull stop. E quando a gente quiser, é só a gente apagar a pasta da proxy, que também não vai ter mais esse proxy reverso de ficar comandando aplicações simultâneas, certo? O vídeo de hoje é isso. Na descrição tá o documento, a documentação certinha, o artigo inteiro, que também ensina a fazer isso na própria documentação do Cool, certo? Então dá uma conferida lá também, que tem coisa que eu não falei aqui no vídeo que tem lá. É interessante você dar uma olhada. Compartilhe para todo mundo que você conhece que desenvolve, que não desenvolve, certo? Porque a gente precisa atingir mais pessoas com essa facilidade que é o Cool. E o vídeo de hoje é isso. Peço que curtam também. Mais uma vez, comentem aqui, compartilhem. E é isso. Até mais. Falou!